Olá, bem-vindo, o Seu Bolso está começando e você vai ver nesta edição. Crédito imobiliário recua 38% em 2016. Confiança do consumidor aumenta em janeiro. Michel Temer quer ampliar limite de renda do Minha Casa Minha Vida. Indústria da construção termina o ano com queda na atividade e no emprego. Comércio inicia 2017 com estoques maiores. O Seu Bolso está no ar. Em 2016, foram financiados 199.700 imóveis no país, numa queda de mais de 40% na comparação com o ano anterior. Os juros altos e o desemprego acabaram tirando a confiança do consumidor para comprar a casa própria. O crédito para aquisição e construção de imóveis recuou 38% no ano passado. As concessões pelo Sistema Brasileiro de Empréstimo, financiados com recursos da poupança, somaram 46 bilhões e 600 milhões de reais contra 75 bilhões e 600 milhões de 2015, no menor patamar desde 2009. Entre janeiro e dezembro de 2016, foram financiados 199.700 imóveis no país, numa queda de 41,5% na comparação com 2015. Especialistas do mercado apontaram que os juros altos e o desemprego tiraram a confiança do consumidor na compra da casa própria. Para este ano, a estimativa é que as concessões cheguem a 49 bilhões de reais, numa alta de 5% em relação a 2016. No ano passado, apenas para as pessoas físicas foram liberados 36 bilhões de reais para aquisição de imóveis, numa retração de 34% em relação a 2015. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o ano de 2016 deverá ser lembrado pela volta da perspectiva de crescimento da economia. De acordo com ele, no segundo semestre do ano passado, houve uma recuperação dos indicadores de confiança empresarial e dos consumidores, redução do risco Brasil e a valorização do real em relação ao dólar. As afirmações do ministro estão em uma mensagem anexada ao relatório anual da Dívida Pública Federal. O documento mostra que em 2016 o estoque da dívida chegou a 3 trilhões 113 bilhões de reais, superando em 11,45% o acumulado em dezembro de 2015. O ministro da Fazenda disse esperar que o país continue avançando nas reformas para alcançar o equilíbrio fiscal, a sustentabilidade e a dívida pública e a recuperação da economia. A confiança do consumidor aumentou em janeiro na comparação com dezembro. O indicador iniciou o ano com uma expectativa menos negativa em relação ao futuro da economia. A Fundação Getúlio Vargas divulgou que a confiança do consumidor cresceu 6,2 pontos em janeiro, na comparação com dezembro, compensando parte das perdas acumuladas nos 2 meses anteriores. Com o resultado, o índice ficou em 79,3 pontos. Especialistas acreditam que a alta da confiança está relacionada às expectativas de melhora do ambiente econômico, com a queda na inflação e a aceleração do movimento de redução das taxas de juros prevista no curto prazo. Em janeiro, houve a acomodação das avaliações em relação à situação atual, mas uma expectativa menos negativa em relação ao futuro da economia, finanças, emprego, compras, inflação e taxa de juros. A satisfação do consumidor com relação à situação financeira familiar ficou em 61,6 pontos, numa alta de 4,3 pontos em relação ao mês anterior, quando atingiu o piso histórico. Entre os componentes do índice, o item que mede o otimismo em relação à situação econômica nos 6 meses seguintes foi o que mais contribuiu para a alta em janeiro. O aumento da confiança ocorreu em todas as faixas de renda pesquisadas. Olha, a pesquisa de emprego e desemprego da região metropolitana de Fortaleza apontou que o nível de ocupação caiu 4,9% em 2016, dando sequência ao movimento de retração do nível ocupacional iniciado no ano anterior. Os resultados mostram que o mercado de trabalho local apresentou retração no ano passado, a exemplo do que aconteceu em 2015. O panorama é um reflexo da recessão observada desde 2014. O resultado foi o desemprego de 82 mil pessoas, um crescimento de 52,5% em relação a 2015. A taxa média de desemprego total na região
aumentou de 8,6% em 2015 para 13,1% em 2016, registrando o maior nível da série histórica iniciada em 2009. Além disso, o rendimento real dos ocupados caiu e dos assalariados apresentou relativa estabilidade. Mesmo registrando queda na atividade, os empresários do setor da construção estão menos pessimistas em comparação com o início do ano passado. A indústria da construção terminou 2016 com queda na atividade e no emprego. Uma sondagem divulgada pela Confederação Nacional da Indústria apontou que o índice que mede o nível da atividade recuou, passando de 39,3 pontos em novembro para 37,9 em dezembro. De acordo com a pesquisa, números abaixo de 50 pontos indicam queda. O nível de emprego passou de 36,8 pontos em novembro para 36 pontos em dezembro. Por outro lado, os empresários estão menos pessimistas em relação aos próximos 6 meses do que no início do ano passado. O indicador que mede a perspectiva do nível de atividade passou de 37,7 pontos em dezembro de 2015 para 47,4 no mês passado. O presidente Michel Temer quer ampliar para R$ 9.000 o limite de renda mensal de famílias que podem ter um imóvel do programa Minha Casa Minha Vida. Atualmente, o teto é de R$ 6.500. O governo deverá também ampliar os preços dos imóveis enquadrados no programa em torno de R$ 25.000. Com as mudanças, o preço máximo que vale para as regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal deverão passar de R$ 225.000 para R$ 250.000. Essas duas mudanças estão sendo estudadas pelo governo. As últimas alterações desses valores foram feitas em 2015. As novas regras deverão ser anunciadas em fevereiro. O comércio iniciou 2017 com estoques maiores do que no mesmo período do ano passado. Mesmo com a piora, a intenção dos empresários de fazer investimentos cresceu agora em janeiro. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio apontou que as vendas de fim de ano não solucionaram o problema de estoque das empresas e 29,5% dos varejistas do país iniciaram 2017 com reservas acima do adequado. A situação atual é pior que a de um ano atrás. Em janeiro de 2016, a intenção dos empresários em renovar seus estoques era 1,7% superior. As pequenas empresas, que representam cerca de 95% do comércio no país, demoraram para reduzir o volume de pedidos. Ao longo do ano, foram feitos ajustes, mas o índice segue alto. Mesmo com a piora, a intenção dos empresários de fazer investimentos cresceu 6,3% agora em janeiro, em relação ao mesmo mês do ano passado. O mais interessante é que a perspectiva de contratar funcionários teve um aumento de 11% no período. A confiança do empresário, de modo geral, recuou 2,3% de dezembro para o primeiro mês de 2017. A confiança do empresário, de modo geral, recuou 2,3% de dezembro para o primeiro mês de 2017, mas segue 18,4% maior do que no início do ano passado. E o Seu Bolso termina aqui, agradecendo pela sua audiência e lembrando que para se comunicar com a gente, você pode enviar uma mensagem por e-mail ou pelo WhatsApp. O conteúdo do jornal está disponível agora no site da TV Diário. Obrigado pela companhia e até amanhã.